Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Vamos para mais um vídeo nesta sexta-feira em O Cangaço em Notícia e trazemos aqui uma reportagem do jornal que a gente não costuma trazer muito aqui nos nossos vídeos, então é uma novidade aqui, esse jornal O Imparcial, que traz uma reportagem numa quinta-feira, 6 de maio do ano de 1926, nos falando sobre Lampião. Lampião na região do Cariri cearense, e nós vamos aqui ver essa matéria. Mas antes eu quero lhe pedir, por favor, deixe o seu like aí, isso é muito importante, esse joinha aí para ajudar o nosso canal. E se você não é inscrito, pode se inscrever também nesse botãozinho vermelho logo abaixo aí do vídeo. E não se esqueça que o seu comentário é muito importante para nós. Vamos para a nossa matéria de hoje. O título vai nos trazer o seguinte: o terror nos sertões nordestinos. Lampião continua na sua ronda sinistra pelo Nordeste brasileiro. É uma matéria aqui um pouquinho extensa, mas vai dar para a gente ler com muita agilidade, porque as letras aqui estão bem legíveis. O Ceará publicou a seguinte entrevista com um comerciante de Barbalha a respeito da estadia no Cariri do famoso bandoleiro Virgulino Ferreira, mais conhecido pela alcunha de Lampião. Encontrando-se presentemente nesta capital, distinto cavalheiro residente no sul do estado, onde é creditado comerciante e goza do melhor conceito, procuramos ouvi-lo ontem sobre a estadia naquela zona do famigerado bandoleiro Virgulino Ferreira, que adotou a alcunha de Lampião. O estimável cidadão prontificou-se a fornecer os informes que desejávamos e demos então início à entrevista com a seguinte pergunta: onde está Lampião? Poderá dizer-nos alguma coisa sobre a nova invasão do Cariri pelo grupo de Lampião? Perfeitamente. E poderá de antemão declarar no seu apreciado jornal que as informações que vou prestar constituem a expressão da verdade, que em qualquer tempo poderá ser atestada pelas populações do meu estado, especialmente as de Barbalha, que foi agora a mais ameaçada pelo famoso cangaceiro. Sabe dizer-nos onde se encontrava Lampião antes da sua nova visita ao Ceará? No começo desse mês, Lampião encontrava-se com seu grupo em Serrinha, povoado de Pernambuco, de onde saiu com destino a Jardim, nesse estado. A chegada dos bandoleiros a Jardim. Em que dia chegaram os bandoleiros a Jardim? Lampião, acompanhado de 10 cangaceiros, bem armados, chegou a Jardim no dia 6 do corrente, pelas 11 horas do dia, pouco mais ou menos. Como entraram os bandidos em Jardim? O grupo de Lampião, todo bem montado, entrou em Jardim com a maior naturalidade, notando-se apenas que a população, apesar de apavorada, tinha a curiosidade de ver o terrível chefe do cangaço. Onde se hospedaram os bandoleiros? Hospedaram-se na casa de residência do prefeito municipal, onde foram muito bem tratados. Pode informar-nos se essa hospedagem foi oferecida? Posso. Não foi oferecida. Nem Lampião a solicitou. De acordo com o seu modo de proceder, o bandoleiro, ao chegar a Jardim, dirigiu-se com os homens que o acompanhavam à residência do prefeito e ali, sem cerimônia, aboletou-se. A partida de Jardim para o Juazeiro. O grupo demorou-se em Jardim. Os cangaceiros estiveram naquele município até o dia 8 do corrente. Nesse dia, Lampião, com os seus cabras, levantou acampamento da residência do prefeito municipal
e dirigiu-se às 3h30 da tarde para o Juazeiro. Que nos pode dizer sobre a travessia para o Juazeiro? A caravana sinistra fez a viagem para o Juazeiro sem incidentes, com toda a regularidade, não havendo notícias de que haja cometido qualquer violência. Os bandidos não demoraram em parte alguma? Não. A passagem por Barbalha. Lampião esteve em Barbalha? Antes de responder a essa pergunta, preciso frisar que sobre a passagem dos bandoleiros por Barbalha, posso dar as mais completas, precisas e seguras informações. Os bandoleiros passaram naquele município no dia 8 do corrente, às 8h30 da noite. Essa passagem realizou-se pelo centro da cidade? Sim, os cangaceiros entraram na localidade pela estrada da Igreja Nova, que está situada no centro da cidade. Demoraram-se eles em Barbalha? Não. Passaram de rota batida para Juazeiro, tendo seguido pela Rua do Rosário até alcançarem a estrada que liga as duas cidades. A população de Barbalha esperava a passagem dos bandoleiros? Esperava. Pouco antes das 8h da manhã, no dia 8 do corrente, espalhou-se na cidade a notícia de que o famoso capitão Virgulino, à frente do seu grupo, viajava para Juazeiro e passaria por aquele município. Como foi recebida essa notícia? De maneira indescritível. A população aterrorizada iniciou desde logo os preparativos para a fuga, o que só justificava, pois constava como certo que Lampião estava disposto a atacar a cidade, onde visava saquear o comércio e a coletoria federal. Não foram tomadas medidas de defesa? Foram e imediatamente, porquanto Barbalha, no momento, contava apenas com um destacamento de 4 praças da força pública. O comércio, de acordo com o prefeito, conseguiu armar com rifles e fuzis Mauser cerca de 50 homens, ficando assim organizada a defesa da cidade. Como se deu a passagem de Lampião naquele município? É impossível reproduzir as cenas dolorosas que se desenrolaram, mas o Senhor, como todo mundo, poderá fazer um cálculo do que se passou. A cidade fechou-se toda e as famílias evitavam qualquer rumor no interior das casas, a fim de não despertar a atenção ou a curiosidade dos bandoleiros. Lampião não fez violências? Não. Passou calmo. Por um acaso, foi evitado um choque dos defensores da cidade com os bandoleiros. Antes de verificar-se a entrada dos bandidos, um soldado que se achava com o piquete estacionado em frente à Igreja Nova foi chamado ao quartel do destacamento e todos os defensores da cidade que se achavam ali resolveram acompanhá-lo. Decorridos alguns minutos da retirada da força, o grupo de Lampião passava em frente à igreja sem ser incomodado. As autoridades locais não solicitaram providências ao governo. O telegrama do prefeito ao governo ficou sem resposta. Foram pedidas providências ao governo antes e depois da passagem dos bandoleiros. Mas os longos telegramas do prefeito ao presidente do estado e ao deputado Manuel Sátiro não tiveram resposta até o dia 13 do corrente. Toda a população de Barbalha ficou indignada com a mudez do governo e o prefeito mostrou-se muito aborrecido. Lampião, sempre acompanhado dos 10 homens que constituem o seu Estado-Maior, dirigiu-se para Caldas, passando às 7h da manhã do 10 do corrente, no sítio Cabeceiras do senhor Teófilo Sampaio, distante 3 léguas de Barbalha. Os bandoleiros demoraram-se naquele sítio, estiveram um pouco tempo ali. Declarando Lampião ao senhor Sampaio que vinha de Juazeiro,
Antes de chegarem ao sítio Cabeceiras, os bandoleiros estiveram às 6 horas da manhã na casa de Manuel Marcelino, próximo daquela propriedade, e ali tomaram café. Na residência de Marcelino, o cangaceiro fez uma nota na qual discriminava os nomes dos comerciantes que devam ser castigados em Barbalha, colocando adiante de cada nome a importância que deveria ser remetida. A partida para Caldas, do sítio mencionado, para onde partiu Lampião? Do Cabeceiras, o grupo seguiu para Caldas, chegando ali às 11 horas do dia 10 do andante. Naquele lugar, deu-se o encontro de Lampião com o resto do seu cangaço, em número de 39, que somados aos 10 que viajavam com ele, fizeram 49. Lampião quis atuar em Barbalha. O imposto lançado sobre o comércio de Barbalha não foi cobrado? Não. Ao chegar em Caldas, Lampião quis enviar uma pessoa com a incumbência de receber as importâncias, mas teve a informação de que seria inútil, porquanto Barbalha estava armada. O bandido ficou indignado com essa atitude da população de Barbalha. Encolerizado, rasgou a nota dizendo: irei buscar pessoalmente e trarei dinheiro, 2 moças e 2 mulheres casadas. Não se deu, porém, o ataque à Barbalha. No dia 12 do corrente, Lampião preparou o seu grupo para o premeditado assalto, mas para a facilidade daquele município, o senhor Antônio Rocha, residente em Caldas e irmão do padre Rocha de Iguatu, conseguiu, depois de insistentes pedidos, dissuadir o bandoleiro dos seus intuitos. O grupo volta a Jardim. Lampião continua no Caldas. No dia 12, depois de desistir do assalto a Barbalha, o cangaceiro voltou a Jardim, onde estava ainda na quarta-feira última. Nessa segunda visita a Jardim, Lampião aplicou no pátio da igreja formidável surra em um dos seus cangaceiros, como castigo à denúncia que tivera de que o mesmo queria desertar. A vítima ficou estendida no local do suplício sem sentidos. Após a nova visita a Jardim, teve mais alguns informes sobre o grupo de bandoleiros? Não, este é o último informe que posso fornecer, visto como parti para esta capital e não tive mais notícias. Estava, assim, terminada a entrevista, que transmitimos aos nossos leitores, tal como nos foi concedida. Pois é isso, meus queridos amigos. Estamos aí com mais um vídeo interessantíssimo. A passagem de Lampião em Jardim, Barbalha, no Caldas, e uma curiosidade aí dessa surra que Lampião deu num dos seus cangaceiros no pátio da igreja, porque soube que ele queria abandonar o grupo, deserdar do grupo. Então Lampião, quando soube, deu uma surra nesse cangaceiro que ele ficou desacordado. Pena que a matéria aqui não diz o nome desse cangaceiro, Esse cangaceiro que apanhou ali no pátio da igreja, mas é mais uma notícia correlacionada aos tempos do cangaço. E espero que você deixe aí a sua opinião, deixe o seu comentário e que você possa compartilhar com seus grupos de amigos. E não esqueça de deixar o seu like. Vamos encerrando por aqui mais um vídeo e estaremos aqui, se Deus nos permitir, na próxima sexta-feira. Tchau, gente!